Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá! Nós estamos aqui, Michele e eu, mais uma vez para mergulharmos no Evangelho. Essa é a 25ª meditação, capítulo 17 do livro de Mateus. Um capítulo menor, mas como todos, com ensinos muito profundos. Michele, faz a oração para a gente iniciar, por favor. Pai querido e amado, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia, por essa leitura da tua palavra, meditação dos teus ensinamentos, meu Pai, que possamos absorver para o fundo do nosso coração, que ele venha ficar gravado dentro de nós, cada um das tuas palavras, cada um dos teus ensinamentos, para que através da prática deles, meu Pai, possamos dar frutos e frutos agradáveis a Ti, meu Pai, que de fato venha nós venhamos exalar o Teu perfume aonde estivermos, que o nosso eu cada vez mais seja sepultado, morto, enterrado, para que o Senhor viva através de nós, para que Jesus. nós venhamos mostrar o teu caráter, mostrar o teu modo de pensar, o teu modo de agir, que venhamos de fato encarnar, incorporar a tua vontade através das nossas vidas aqui nesse mundo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, te louvamos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvamos muito a Deus por essa série, por tudo que Ele tem feito, já fez, principalmente na cruz, tem feito e fará. Né? Louvo a Deus pela sua vida, por você que está aqui mergulhando conosco. Vamos lá então, versículo 1 do capítulo 17 de Mateus. Transfiguração. Jesus revela a sua glória. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os dois irmãos Tiago e João até o Monte Alto. Nós estamos lendo na tradução, como todos os demais, as demais meditações, os capítulos, NVT, nova versão transformada, né? Transformadora, mas fica à vontade para usar a versão que você tem ou que você tenha preferência, tá bom? Então, o que fala assim, o Monte Alto, a gente acabou de ler em outra versão, já tá diferente, né, o termo, mas é no monte, né, o que importa é o sentido. Pode seguir lendo. Enquanto os três observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Aí veio essa palavra de Deus, né? Se revelando para eles, né, Marcelo? Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele, não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Vamos comentar isso aqui. Essa transfiguração aconteceu em boa parte para os discípulos. Ele levou 3 discípulos, né, íntimos para esse monte onde aconteceu um evento sobrenatural, né, glorioso. Mas ele diz para esses discípulos para não falarem até que a obra se completasse, até a sua morte e ressurreição. Ou seja, todo esse contexto do livro de Mateus que nós temos passado
tem como objetivo falar que ele é o Messias, né? Deixar claro que Jesus é o Messias. E aqui, para esses discípulos, reforçar isso, sabe? Reforçar essa ideia, este fato que ele era o Messias anunciado, porque Moisés, aqui, Moisés apareceu, Elias apareceu. Moisés representa a lei, Elias, os profetas. A lei e os profetas apontavam para o Messias, falavam do Messias, anunciaram o Messias, e o Messias estava ali. Quando Pedro tem a reação, ô Senhor, normalmente Pedro, né? Como quase sempre Pedro é um barato, né, gente? E aí Pedro fala, Senhor, eu vou fazer aqui 3 tendas para vocês. Ele meio que igualou os 3. E assim, sabemos da importância de Moisés e também de Elias, porém, Jesus é infinitamente superior. Jesus é o próprio Deus encarnado. Olha, Deus usou a lei para falar, Deus usou o profeta para falar, e agora é o seu filho, né? Ou podemos dizer que agora é ele, através do seu filho, agora é ele encarnado, o verbo que se fez carne. Então é algo, como eu disse, infinitamente superior, né? E uma coisa que havia na lei era sobre que se a pessoa mesmo testificasse sobre ela, não se levava em consideração, digamos assim. Essa pessoa está se sobressaindo, está se achando, né, no linguajar de hoje. Mas quando era outra pessoa que testemunhava a respeito dela, aí era levado em consideração. Então aqui é como se Deus estivesse mostrando para eles: ele realmente é o meu filho amado, ele é quem vocês estavam aguardando, ele é o Messias, ele é o libertador, o salvador. Então a voz que veio diretamente dos céus ali se revelou para eles, e eles ficaram aterrorizados, porque foi ali um fenômeno sobrenatural, né, Marcelo? Vindo dos céus. Deus dizendo, agora o foco é ele. Já foi a lei, já foi profetas, agora o foco é nele. Ouçam ele, ouçam o que ele diz, ouçam o evangelho, né? Mergulhe no evangelho. O evangelho é o que o meu filho diz. E é isso que vocês devem ouvir e praticar. Muito, muito bacana, muito forte. Porque essa voz, o que aconteceu ali, essas coisas sobrenaturais, é justamente para que não houvesse não tem comparação, sabe? Não tem comparação. Jesus é Jesus, não tem comparação. Esse é meu filho, ouça, meu filho amado, ouça o que ele diz. Vamos seguir lendo aí. Os discípulos lhe perguntaram: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo: Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma também farão o Filho do Homem sofrer. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Só antes da gente continuar aí, só uma coisa que eu estava vendo aqui. Eles, por Pedro, né, eles continuariam, deixa eu procurar aqui o versículo, que ele fala, eles tiveram uma reação de ficarem aterrorizados no versículo 6, isso era comum, né? Jesus falou para eles não terem medo. Deixa eu achar aqui uma coisa que eu queria comentar. Enquanto desciam no monte, Jesus lhe ordenou: não conte a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem, necessário que Elias... Os discípulos, quanto ele... Bem, quando Pedro exclamou aqui no versículo 4, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas, uma será a suma de Moisés e outra de Elias. Só um comentário aqui sobre o quão bom, né, estar no monte com os 3, né, ali na presença de Jesus. Mas isso foi um momento. Jesus desceu do monte, e aí a gente vai ler agora que logo na descida ele desempenhou sua função,
né? Uma de suas funções, que é pregar, salvar principalmente, e ali curou, libertou, expulsou um demônio, enfim. Todo cristão tem uma missão. Estar no monte é a gente orar, é a gente jejuar, é a gente ter vida de oração, mas isso é um momento. Nós temos que descer do monte e viver a vida. Descer do monte no sentido de representarmos Jesus no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa casa, sabe? A vida acontecendo, enfrentarmos a realidade, vivermos um dia após o outro, e nos lugares que vamos, a gente bate muito nessa tecla, salgarmos, iluminarmos, representarmos Jesus, falarmos do Evangelho, e, acima de tudo, falarmos com nossas ações, reações, de maneira que quem olhe para a gente veja o Pai, como Jesus disse a Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Então, o monte é o momento, porque tem gente que ela entra numa, Michele, é aí que eu tô querendo chegar, que ela tá orando, que ela tá jejuando, que ela tá se consagrando. Excelente! Esse momento que nós estamos aqui nessa meditação é como se nós estivéssemos no monte. É o momento de que nós estamos meditando na palavra, ouvindo a voz de Deus, oramos, você orou, essa pessoa quando acabar pode orar, ou orou antes, você orou hoje, enfim. Mas a gente tem uma missão, a gente não pode, imagina, a gente ficar assim, dá vontade de ficar no monte, é isso, dá vontade de ficarmos meditando, lendo, só que a gente tem coisas para fazer, temos uma vida para viver, temos que representar Jesus, temos que compartilhar esses momentos com outras pessoas. Essa glória não é pra gente, essa glória tem que ser compartilhada. Esse Espírito que habita em nós, ele não habita em nós só por nós, não é por nós, não é sobre nós, é sobre Ele. Então a gente tem que falar dele, a gente tem que compartilhar esse amor. É isso, por isso que não dava para vontade de ficar ali naquele monte, com certeza não faltava, mas tem que descer, tem que seguir a missão, e a missão ela está relacionada ao meu próximo, né? As pessoas. Exato. Não viver uma vida alienada, né? À realidade, aos problemas, às situações, eu tenho que ir lá enfrentar, eu tenho que encarar, eu tenho que, né, superá-los, eu tenho que vencê-los. E não me refugiar, né? Porque a gente vê que muita gente se refugia, né, Marcelo, dos problemas, numa mensagem, num conforto, num consolo. Mas aquilo não vai resolver. O que vai resolver é eu ir lá e ser luz, e ser sal, e enfrentar, usar a minha fé, né? Crer e, acima de tudo, agir, né? Oração, que é orar e agir. Exato. O que ele faz em nós é para continuar. Ele não fez em mim, não fez em você, não fez em você que está acompanhando, ele não faz em nós para parar em nós. As coisas que Deus faz na nossa vida, fez, não podem parar em nós. Ele faz em nós para continuar fazendo através de nós. Em nós e através de nós. Em você e através de você. Tá bom? Guarde isso, isso é muito importante. E isso é o Evangelho, né? Ele tem que ser propagado, tem que ser pregado e levado a toda criatura. Então, paramos no 15? No versículo no 14, 13. né? Ao pé do monte, uma grande multidão. Você quer? Posso ler? Pode ler então, 14. Jesus cura um menino possuído por demônio. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Isso mostra que era algo espiritual, né? Isso mostra que nós não podemos nos deixarmos levar pelos excessos ou generalizarmos, ser preto ou branco, 880. Há casos que
é algo emocional, psicológico, hormonal, físico, mas tem coisas que são realmente de ordem espiritual. Ali o menino ficou bom, depois que Jesus expulsou o demônio, né? Então fica caracterizado aqui realmente algo espiritual. E você parou no versículo? No 18. 18, né? Agora 19. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Aí Jesus disse: olha só, gente, os discípulos chamaram ele no particular, foram lá mais tarde, falaram: Senhor, é que tá aqui, tá incomodando a gente ainda. Por que a gente não expulsou aquele demônio mais cedo? Aí Jesus vira para eles e fala: porque a sua fé é muito pequena. Muito pequena. Só que ele depois já falar do grão de mostarda. Então é como se Jesus estivesse falando: faltou fé para vocês. Vocês estavam sem fé. Vocês não tiveram fé. Vocês duvidaram. Eu lhes digo a verdade: se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, que é pequeno, né, muito, diga-se de passagem, né, poderiam dizer a este monte. Ele faz uma metáfora, né? Mova-se daqui para lá e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Mas essa espécie não sai senão um coração em jejum. Então, ao pegar esse versículo, há uma discussão desse versículo 21, não está no manuscrito. Nós não vamos nos aprofundar nisso aqui agora. Mas ainda que consideremos o versículo 21, ele fala aqui da oração e cita o jejum. Oração e jejum. Muitos pegam esse versículo de forma isolada e faz um monte de coisas. Um monte de campanhas, um monte de faz corrente, faz campanha, faz um monte de coisas. E o que Jesus respondeu quando eles perguntaram? Ele respondeu de cara que foi porque eles estavam sem fé. Então a resposta do demônio não ter sido expulso está na falta de fé. Está muito claro. É só a gente observar o contexto, o versículo anterior ao 21. Falta de fé. Então a interpretação mais coerente para nós é que, a maioria dos pregadores sérios, que leem contexto, que são profundos na palavra, coadunam com essa interpretação. O jejum e a oração servem para uma vida de consagração, para o fortalecimento do espírito, para a oração, para que eu tenha mais confiança em Deus, o jejum fortalecendo o meu espírito, para que eu tenha sensibilidade de ouvi-lo. Então, nessa confiança, nessa sensibilidade, nessa intimidade, nessa consagração, nessa santificação, o que acontece com a minha fé? Aumenta, né? Porque a fé vem pelo ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Você vê que, com certeza, né, até aqui, nessa leitura que nós tivemos, a nossa fé tem se fortalecido cada vez mais. De forma que a gente se depara com os desafios do dia a dia, a gente não se desespera mais tanto como a gente se desesperava antes, quando a nossa fé estava enfraquecida. Por quê? Porque a gente, ouvindo a voz de Deus, a nossa fé nele cresce e a gente confia mais ao ponto de ter uma ousadia maior, ter uma intrepidez maior. E ao ponto de crer que Deus tem o poder de ali expulsar todo o mal, assim como você tem, se você crê, essa autoridade de expulsar todo e qualquer mal da sua vida, da sua família. Se você encontra alguma resistência, você tem essa fé. Não há nem necessidade de você se deslocar daqui para um lugar e estar num templo para você fazer isso. Você aí dentro da sua casa, tendo essa fé, você pode fazer, porque a fé não tem espaço geográfico, não tem limite, não tem fronteiras. Você pode determinar, no sentido de pedir algo a Deus, né? E crer que ele vá mover o seu familiar, expulsar, você pode agir a fé, expulsar o mal do seu familiar que está lá no outro país, lá em outro lugar.
enfim, através da sua fé. Isso que ele está querendo dizer, né, Marcelo? Não no sentido aqui de remover montanhas, que é o que eu quero, material vai acontecer, porque muitas pessoas pegam esse versículo e levam para o lado material, né? Também. Mas é no sentido espiritual de ele está que falando a fé sobre a move fé. montanhas, Ele está dizendo que a gente precisa orar, a gente precisa ter, que é uma prática cristã, o jejum, a gente precisa ter, como se fosse uma vida nos bastidores, uma vida secreta. Ore, jejue, sua fé vai estar forte. E aí, um demônio surgiu, com a fé forte, sem duvidar, você vai expulsar o demônio. Então, é sobre a oração e o jejum que fortalece a fé, e com essa fé, você expulsa o demônio. Só que, o que muitos fazem? Vão lá para a parte da oração só e do jejum, como se fosse algo, um ritual ou algo místico, sabe? Eu, por exemplo, e dar ao jejum, ele tem sua importância, mas dar a ele, maximiza ele, dá a ele uma importância muito exagerada, muito maior do que o texto está aqui dando, a ponto de, por um ritual, né, ou por algo místico, quando eu uso esses termos, você vai entender. Por exemplo, eu estou vivendo num adultério, estou vivendo no pecado, mas eu estou em jejum. Eu estou em jejum naquele momento. Então, tem um espírito que só sai com jejum. Então, ele vai sair. Não é isso. Como se aí você está, como eu disse, maximizando a questão do jejum, quando ele é uma importante prática da fé cristã para me aproximar ainda mais de Deus, para eu ter sensibilidade de ouvir a voz dele, fortalecer meu espírito. No processo de santificação ele é importante para que a minha fé esteja forte. Então ele faz parte de um conjunto, não é ele só, é um conjunto que fortalece minha fé. Então eu acredito que ficou claro isso, né? Porque para a gente também é importante mergulhar, só mergulhando. Eu fiz questão de parar aqui e é como se a gente estivesse navegando no mar. Aí vamos parar aqui, vamos dar um mergulho. Tem alguns versículos que é bom a gente mergulhar, porque nós sabemos que muitas pessoas aprenderam de uma forma desvirtuada, né? Ou desvirtuaram esse ensinamento. E assim, o jejum é tratado exatamente isso, Marcelo, quando você pode avaliar, qual a frequência que eu tenho que jejuar? Conforme a necessidade da sua fé. Você vê que você está diante das situações, dos problemas, você está ficando, né, inerte, fraco, né, duvidando. Então você tá... O sinal de alerta já está ligando aí. A necessidade de você ter uma consagração, um jejum, para você fazer com que essa fé, né, venha à tona, venha para fora, venha crescer. Então não é toda semana que eu tenho que jejuar, né, Marcelo? Porque tem gente que trata como um ritual, né? Um ritual religioso. Toda quarta-feira, 10 horas ao meio-dia, eu vou fazer um jejum. Toda semana. Você pode fazer se você crê, se essa é a sua fé, mas não trate como algo, uma religiosidade. Se ela fizer isso, algo do jejum, uma prática constante, até se antecipando, por exemplo, aí fica mais forte ainda, fica mais bacana ainda. Ela não está esperando ver. Você deu um bom exemplo de uma pessoa que está percebendo que ela está fraca, ela não está legal. Então ela vai jejuar fortalecendo o espírito. Bom exemplo que você falou. Só que fica mais forte ainda quando ela, não de forma religiosa, mas constantemente... Ela está querendo sempre ouvir a voz de Deus. Ela faz isso para se aproximar dele. Ela faz o jejum por uma questão do relacionamento. Oração, jejum e leitura bíblica... ela faz não porque está percebendo que está precisando ou porque está passando por uma situação. Ela faz isso porque faz parte da relação dela. E é uma relação que ela quer que seja cada vez mais próxima, cada vez mais íntima, cada vez mais estreita. Então ela faz assim, de forma natural. Não para pedir bênçãos e nem material, por uma questão de reagir. Pode até ser para reagir, para pedir bênçãos não. Jejum não tem essa finalidade na nova aliança, no relacionamento com Jesus. Para reagir, ok, ele pode ajudar no fortalecimento do espírito,
mas mais profundo fica como um princípio de aproximação nesse relacionamento que eu tenho com Deus. Então você não está nem reagindo nesse caso, você está se antecipando, você está fazendo manutenção a essa relação. Exato. Eu digo que não é de tempo em tempo, não é tipo assim, direto, porque há passagens que falam, né, sobre isso, né, que você, por exemplo, você é casado, né, você vai fazer um jejum de consagração, então você deve comunicar ao seu marido, né, e não deve ser algo assim longo, prolongado, né, Marcelo, para que, né, não haja, o diabo, o apóstolo Paulo fala, não haja, o diabo não vos tente por causa da incontinência, porque ali você vai estar se dedicando à oração, ao jejum por um tempo, mas não é para sempre, não é direto, né, porque é algo que a gente vive no mundo, né, normal, cotidiano, do dia a dia ali, então a gente tem momentos que a gente se retira, né, para jejuar, para orar, para se aprofundar, mas não é algo assim que a pessoa vai fazer direto. Eu vou estar sempre em jejum. Como que você está sempre em jejum? Então, você não tá fazendo outras coisas, não tá fazendo outras atividades, você não trabalha, você não faz outras moderação, coisas, né? Então, tem momentos que você vai se dedicar para uma meditação maior, para um aprofundamento maior, né, na sua intimidade com Deus, no seu relacionamento com Deus. E aí você vai se dedicar ao jejum. E isso é, né, de tempo em tempo, né? Não é algo religioso que a gente está querendo dizer para essa pessoa por uma coisa que ela vai fazer para conquistar algo de Deus, né, Marcelo? É isso aí. Vamos terminar aí a leitura. Qual versículo? Aí diz assim: Jesus prediz a sua morte pela segunda vez. Quando voltaram a se reunir na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos se encheram de tristeza. O pagamento do imposto do templo. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga imposto? Seu mestre não paga o imposto do templo? Seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos do seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Mas, como não queremos que se ofendam, desçam até o mar e jogue o anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar o imposto por nós dois. Aqui, primeiro a gente precisa entender que estamos vivendo uma outra realidade. Mas o que vale a pena que a gente se aprofundar é que há uma liberdade. Existe uma liberdade dos filhos. Mas essa liberdade, o que a limita, né? O que a equilibra, o que a torna moderada, o que não a permite virar uma libertinagem, digamos assim, é justamente a consciência de que há um pai, o amor a esse pai e o amor aos meus irmãos, amor ao próximo, amor ao pai e amor ao próximo. É o limite da liberdade, essa consciência, esse respeito ao pai, esse temor ao pai, o que eu sinto por ele e o que eu sinto pelo próximo. Por que nós falamos isso? Porque eles tinham, né, a liberdade de não pagar. Jesus tinha essa liberdade de não pagar, mas ele, sendo quem ele é, mesmo assim, pagou. Por que nós relacionamos isso ao próximo? Porque algo que a gente entenda, embora haja liberdade, mas se eu vou fazer algo ou deixar de fazer que possa escandalizar o meu irmão imaturo, né? A gente tem que pensar sempre nos irmãos imaturos. Existem irmãos imaturos. Se vai escandalizar meu próximo, então por causa do meu amor
ao próximo, então eu vou fazer. Eu tenho liberdade para não fazer. Não é que eu tenho que fazer, porque o relacionamento com Jesus não é sobre tem que fazer ou não tem que fazer. Mas tem coisas que eu vou fazer para não escandalizar o meu próximo. E tem coisas que a gente vai fazer também porque, como eu disse, a realidade é outra. Porque, embora não seja uma lei de Deus, tem coisas que são leis dos homens. E se a gente não cumprir tal lei, podemos receber uma punição que a gente não vai estar exaltando Jesus, dando testemunho, a gente vai estar dando mau testemunho dele. Então é uma questão mesmo de consciência, sabe? Apesar da liberdade, a gente tem que ter consciência. Consciência de darmos bons testemunhos e nunca pensarmos só em nós. Tem gente que chega ao ponto da arrogância de dizer assim, eu não quero saber o que os outros pensam de mim. Sabe, eu não estou nem aí para saber o que as pessoas pensam de mim. Eu não estou nem aí. Cuidado. Depende do sentido de que isso está sendo falado. Porque se somos representantes de Jesus, eu vou fazer isso. Eu estou falando no sentido do que você faz, do que você é. Não estou nem aí. Mas se nós somos representantes de Jesus, será que nós temos que realmente pensar assim? Será que nós não temos que pensar como aqui Jesus falou, paga, Pedro, paga o teu e paga o meu, para evitar escândalo aí, para ninguém se escandalizar. Porque Jesus sabia o que ele representava. Pedro, discípulo. Você que procura viver o evangelho, nós, discípulos. Então, nós somos representantes de Jesus. A gente precisa pensar sempre nisso, com moderação, sem fanatismo, sem alienação, mas o que também nos segura em muitas coisas é a gente pensar, pera lá, eu não estou vivendo por regra, não estou vivendo por lei, não tenho mais aquela infantilidade de pode ou não pode, isso pode ou isso não pode, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então assim, eu tenho uma consciência, eu tenho um relacionamento com Jesus e uma consciência. Então, de acordo com a minha consciência, meu relacionamento com Jesus, eu vou fazer isso sim, sem problema. Ou, de acordo com a minha consciência e com o meu relacionamento com Jesus, entendendo que eu sou um representante dele, eu sei que posso, mas vou evitar. E Jesus estava ali falando que ele, era maior do que o templo, porque naquela época, porque há quem use isso agora, Marcela, e pegue, então quer dizer que eu não... É a minha consciência que fala se eu tenho que pagar ou não imposto. Ali estava falando de uma outra época, de uma outra ocasião. Exato. Porque aqui, por exemplo, se eu abdicar de se fazer isso, eu vou estar sendo egoísta, né, Marcelo? Porque o imposto a gente sabe que serve para o governo distribuir de acordo com os órgãos públicos e os servidores públicos e todo o serviço e o trabalho em prol, né, do povo. Então, aqui é uma outra época, é um outro sentido. Ali ele estava querendo dizer que o pai dele era, o pai era o dono do templo, porque ali aquele imposto servia para sustento ali dos saduceus, do pessoal do templo. Então, ele estava querendo dizer ali que ele era maior do que o templo, mas mesmo ele não tendo essa obrigação espiritual, digamos assim, ali porque ele poderia ser até custeado, pelo templo, mas ele estava ali fazendo questão, mesmo não tendo essa necessidade, mas ele estava ali e cumpriu essa lei ali, esse imposto e pagou lá para não escandalizar, não dar o que falar, enfim, tudo mais. Gente, terminamos o capítulo 17. Deus abençoe muito a vida de vocês, família, e vamos em frente, mergulhando nesse evangelho maravilhoso. Se você puder, curta, compartilhe, e eu queria pedir a você que assistiu até o final, deixe um comentário daquilo que desse capítulo, que mais lhe chamou a atenção, dessa série, o que Deus tem falado com você, que diferença você está tendo, espiritualmente falando, principalmente, tá bom? Deixe um comentário aqui. Deus abençoe vocês, até a próxima meditação.